galera! Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia do canal Educação, você já conhece, aqui ó, e sabe que toda semana, quinta-feira, das 21 horas e 45 minutos até as 22h30, nós estamos juntos para mais uma aula de Biologia para a terceira série do ensino médio. Então, na nossa aula de hoje, 27 de outubro de 2022, nós vamos tratar sobre o assunto de saúde ambiental. Mas, como você sabe, quinta-feira tem sempre aquela musicazinha, né? Não é não, Daniel? Tem sempre aquela musicazinha bacana. Você foi a maior das minhas amarguras. Essa é boa. E vive até hoje na minha loucura. E foi a mais cruel de todas as histórias. E faz parte do livro das minhas memórias. Lembrar de que nada de bom você me deu. Só machuca alguém que não sofreu. Essa é boa. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir. Rapaz, a gente tá querendo fazer a coisa direita pra pessoa. Galerinha, saúde ambiental, nosso tema da aula de hoje. Aí o objetivo é reconhecer as principais ações governamentais que levam ao bem-estar individual e coletivo e, a longo prazo, promoção de saúde da população. Beleza? Galera, nós vamos começar aqui tratando sobre tecnologia em saúde. Por quê? Por que nós vamos falar primeiramente sobre tecnologia em saúde? Por uma razão muito simples. Quando a gente trata de tecnologia em saúde, nós estamos falando daquilo que existe, normalmente a gente lembra de tecnologia de ponta, né? Por exemplo, aqui nessa imagem, você está vendo aí um tomógrafo. Você está vendo aí um tomógrafo muito bonito, muito bacana, né? Não sei aí, não está mostrando a marca, provavelmente foi retirado, talvez estivesse por aqui assim, foi retirado, não sei. Mas, ainda assim, você está vendo aí um aparelho de última geração, né? Para que a gente possa falar sobre saúde ambiental. É interessante que antes da gente começar, defina pelo menos o que é saúde, né? O que é saúde? Galera, saúde não é só a ausência de doença, não. Não é só isso, não. Saúde não é a ausência de doença. Saúde é quando você tem um completo bem-estar físico, social e mental. Então, saúde não é só ausência de doença, não. Às vezes você pode, muito bem, não estar com um problema fisiológico aparente, né? Mas você não está, você não está bem, né? Com relação à questão da sua sanidade mental. Então, você está bem em uma área, mas não está em outra. Então, antigamente se falava, saúde é a ausência de doença. Se eu não tenho doença, então é porque eu estou com saúde. Acabou a história. Mas não é bem assim. Não é só isso. Beleza? Muito bem. Se você observar aí, ó, está vendo algumas áreas
a ação de vários aparelhos tecnológicos, de substâncias, estruturas. Por exemplo, você está vendo aqui exames diagnósticos. Aqui você está vendo uma tomografia computadorizada. Está aqui, ó. Tomografia computadorizada. Aqui você está vendo um procedimento de laparoscopia. Laparoscopia, utilizando-se aí vários aparelhos para que seja possível, né, essa cirurgia. Você está vendo aqui, por exemplo, um aparelho que é um glucômetro com uma glicofitazinha, onde você está captando aí o sangue do paciente para fazer o teste da glicemia. Saber se o indivíduo está ou não com diabetes, por exemplo. Aqui você está vendo prevenção, vacina, né? Vacinação. Doenças que são evitadas através do uso de vacinas. Então, assim, de um modo bem geral, para a gente poder entender isso daqui melhor, o que você está vendo aí é nada mais, nada menos do que a tecnologia na área da saúde acontecendo. É isso que você está vendo. Classificação das tecnologias em saúde. Olha aí, ó. Eu posso classificar as tecnologias em saúde quanto à natureza desse material, do material em que ela apresenta, né? Como, por exemplo, medicamentos, equipamentos e suprimentos, procedimentos médicos e cirúrgicos, tá? Procedimentos médicos e cirúrgicos, suporte, sistema de suporte, de sustentação à vida, banco de sangue, sistema de prontuário, eletrônico, etc., né? Sistemas gerenciais e organizacionais, olha aí, ó, exemplos, né? Sistema de informação, sistema de garantia de qualidade, etc. Então, tudo que você está vendo aí é a classificação das tecnologias em saúde. Então, o suporte à vida, à saúde, se você parar um pouco para analisar, mudou muito. E eu não estou falando aqui de questão política, não. Se você pegar e comparar, por exemplo, a saúde, o período dos seus pais, dos seus avós ou bisavós, você vai chegar à conclusão de que o que você tem hoje de disponível para dar um suporte maior à sua vida, cara, é muito, muito, muito diferente do que você tinha, né, antigamente. Não tem nem comparação, gente. Não tem nem comparação. Hoje você tem equipamentos modernos, a medicina de ponta. Uma medicina que traz vamos dizer, uma vantagem muito grande quando comparada, por exemplo, ao que era antes. Isso é sem sombra de dúvida. Mas saúde é tudo isso, sim, é verdade, tá? É verdade. Mas para a gente entender saúde também, eu preciso entender o perfil do brasileiro. E o perfil do brasileiro, nos últimos 10 anos, principalmente, mudou bastante. Basta a gente ver aqui dados do próprio IBGE, do Programa Nacional de Saúde, 96 milhões de pessoas, ou mais especificamente, 60,3. A gente está pegando aqui um dado um pouco desatualizado, um pouquinho, não é muita coisa não. Porque o Brasil hoje tem cerca de 215 milhões de habitantes. Então, 96 vezes 2, aí, né? Mesmo que 96 milhões está correspondendo a 60%. Então, daí não dá 200 milhões de habitantes aí, né? Então está um pouquinho desatualizado. Assim, em termos de quantidade. Mas em termos de percentual, não, sabe por quê? Porque esse valor aqui é provável que seja até maior. Tá? 60,3% da população adulta do Brasil apresenta aí um IMC, um índice de massa corporal, que é maior do que 25 kg por metro quadrado.
Cara, presta atenção. Imagina o seguinte. Eu vou já fazer para vocês aqui o IMC, para você entender melhor. 62,6% das mulheres estão com sobrepeso. Quer dizer, uma prevalência um tanto maior. O brasileiro tinha, não tem mais, já tem algum tempo, mas o brasileiro tinha um hábito alimentar maravilhoso, excelente. O prato do brasileiro era invejável. Era. O prato do brasileiro era invejável. E hoje, você mudou completamente. Não é nada disso que você está pensando. Hoje o brasileiro ele tem uma alimentação que não é boa, infelizmente. Uma alimentação que não é legal, não é boa. A alimentação do brasileiro hoje é horrível. Chega a ser quase tão ruim quanto a do norte-americano. Só para você entender isso daí. Então, alguns problemas relacionados aí ao excesso de peso. Esse é o principal deles. Hernia de disco, né? Doenças discais degenerativas, lombalgia, escoliose, lordose, cifose, desgaste, inflamação. Cara, são muitas e muitas e muitas e muitas alterações decorrentes do excesso de peso. Mas olha, muitas alterações decorrentes do excesso de peso. Demais, assim, loucura, coisa louca. Se você observar aí, a maior parte dos problemas, e eu estou falando aqui de problemas relacionados à questão osteoarticular. Quando eu passo para problemas relacionados a vasculares, né, ou cérebrovasculares, aí, meu irmão, aí perde de vista. Porque a obesidade gera esses problemas que de longe, mas ganha assim, ó, de longe. Principal causa de morte no mundo. Só para você entender isso daí. Quer dizer, de doenças que são possivelmente evitadas, facilmente evitadas. Então nós temos aqui o quê? Ó? A escala de índice de massa corporal, né? Então nós temos aqui o quê? As categorias. Desnutrição, peso abaixo do normal, peso normal, sobrepeso, obesidade mórbida. Eu tenho aqui vários, né? Vários índices. Claro que o ideal é esse aqui, ó. O ideal é esse aqui, ó. Peso normal, que vai de 20 a 24,9 de IMC. De 20 a 24,9 de IMC, né? Aí é para você entender mais ou menos como é que é. De 20 a 24,9 aproximadamente. O ideal é isso, professor? O ideal é isso. Esse aí é o ideal. Não é o sobrepeso, não é a obesidade, muito menos a obesidade mórbida. Não é também o peso abaixo do normal e nem tampouco a desnutrição. Então, o ideal é esse. Tá bom? Vamos entender como é que eu faço isso daí. Vamos já fazer aqui. Deixa eu voltar e fazer logo. Pronto. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o D2, aqui, o Daniel Dornelles. Né? Como é que eu faço o cálculo disso aqui, professor? Então, eu faço o seguinte, ó, eu pego o peso, o IMC, desculpa, deixa eu apagar aqui, pronto, o IMC, fazer ele bem aqui assim, ó, ficar melhor aqui para a gente fazer. Aqui, ó, a gente pega o IMC e faz assim, ó. Você pega o peso do indivíduo e divide pela altura ao quadrado. Pronto. Então vamos para cá, ó, preste atenção. Vamos para cá. Ô Daniel, qual é a sua altura? Não, mas 80 e pouco eu não conheço, não.
1,80 e quanto? Hã? 1,85. E teu peso? 10 quilos. Quanto? 68? 78. Então pronto. 1,85 vezes 1,85, 342. 78 dividido por 342. Então está dando 22 de IMC. 22,8. 22,8 de IMC, o Daniel está aqui na casa dos indivíduos que apresentam peso normal. Está na casa aí, né, dos que apresentam peso normal. 22 deu o do Daniel. Então tá perfeito, tá ótimo. Vai até 25, né? Vai até 24,9, 25 para frente já é sobrepeso. Então, é um cálculo fácil, é um cálculo simples de se fazer, não tem mistério nenhum, tá? Bom, o que aconteceu em uma década, como eu tinha dito, com relação à saúde do brasileiro? Doenças crônicas, né, avançaram muito, excesso de peso e alcoolismo. Esses 3 pontos precisam ser trabalhados, que a gente percebe que aconteceram nos últimos 10 anos. Em uma década, foi isso que aconteceu. Bom, vamos para os chamados hábitos saudáveis. Pra você entender aqui. Quer dizer que é exatamente o contrário do que a gente tinha visto lá, né? Hábitos saudáveis. Aumento do consumo regular de frutas e hortaliças. Primeiro ponto. Reduzir o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. Segundo ponto. Gente, o que foi introduzido na nossa alimentação relacionado à questão de refrigerantes e sucos artificiais é um negócio assim absurdo. Aumentou a atividade física no lazer. Gente, esses 3 pontos são pontos extremamente importantes. Quanto mais você se aproximar deles, melhor será a sua saúde. O nosso sistema de saúde, ele monitora a saúde do brasileiro. Talvez não seja o ideal, talvez não seja como deveria ser, mas monitora. Descreve aí, portanto, a evolução anual dos indicadores. Subsidia planejamentos, acompanha as ações de promoção de saúde. Todos esses fatores, pessoal, são importantes por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. É através do monitoramento desses padrões que a gente consegue diagnosticar, se não diagnosticar, mas prever, fazer uma previsão sobre esses dados, daquilo que são problemas que podem vir a acontecer, né, em decorrência de hábitos não tão saudáveis do ser humano. Então vamos com calma, vamos entender melhor isso daqui. Primeiro ponto, ria. O bom humor reduz a ansiedade e o estresse. Então esse é o primeiro ponto. Sabe, eu sou uma pessoa que sempre procuro, dificilmente você vai me encontrar, muito difícil, quem me conhece sabe disso, me encontrar de cara amarrada. É difícil. Para mim tá tranquilo, a vida é isso. Difícil você me encontrar de cara amarrada. Eu sempre procuro estar ou demonstrar estar de bem com a vida. Mas não é só demonstrar não, é estar mesmo. Isso é importante demais. Isso faz toda a diferença. Rapaz, tem gente que vai dormir e acorda com raiva. É um negócio terrível, um negócio desse, viu? Durma bem. Eis um ponto importante. Dormir bem. Dormir bem é um ponto muito importante.
Se você não consegue dormir bem, você também não acorda bem. E aí, meu irmão, com isso, todos os seus problemas ali do dia aparecem. Beba bastante água, viva sem estresse. Adeus sedentarismo, adeus sedentarismo. Portanto, você tem que ter prática de hábitos saudáveis, né? Saudáveis. Gente, mudar um hábito não é um negócio fácil. Isso eu posso dizer a vocês. Mudar hábito não é um negócio fácil. Não é. Então, ao invés de você tentar mudar 200 coisas que você quer mudar em sua vida, que são hábitos seus que você acha que não estão lhe fazendo bem, faça o seguinte. Não tente mudar tudo isso, não. Comece por um. Depois que você mudar esse hábito, aí você pode mudar um outro. E assim vai. Gente, a mudança de hábito, ela impacta diretamente em problemas cardiovasculares. Às vezes o cara tem um determinado hábito e aquilo que ele pensa, que ele imagina, cara, não é legal, cara, isso não é bom. Não é bom, eu estou sofrendo por causa disso, sinceramente. Quando ele muda, aquilo impacta positivamente no cardiovascular dele. Só para você ter uma ideia. Olha aí o que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. Eu fiz aí para vocês agora o do Daniel. Vou fazer o da Iracema. Iracema, qual é a tua altura? 1,64. 1,64. Então, a Iracema tem 1,64 m. 1,64 vezes 1,64. Então, ela tem 2,68 de altura ao quadrado. Então, aqui é 2,68. Qual é teu peso? 64? 64. É mentira, mas tudo bem. Bora lá. 64 dividido por 2,68. Então, ela está aí na casa dos 23,88. Ela está quase que no limite para entrar no sobrepeso, mas ainda está no peso normal. Pessoal, todos esses problemas aí de doenças metabólicas, elas têm um impacto substancial. Elas trazem exatamente esse problema quando você vê aí, começa a aparecer aí IMC alto. Aí, meu irmão, aí vem problema atrás e não é pouco. Eu disse que ela está em 23. Então ela está aqui, ó, nesse padrão aqui, ó, né? Que é o peso ideal. É o peso ideal, né? Eu estou no sobrepeso. Eu tenho 1,60 de altura e peso 75 quilos. Tô no sobrepeso. Se você fizer 1,60 vezes 1,60, né, você vai encontrar um valor e aí eu tenho lá o valor que está lá no sobrepeso. Aqui nós temos um personagem que é o Paulo, certo? Aí é já que o Daniel tira a foto e manda para ele, né? Tá aí, ó. Nosso personagem aí, eu botei o nome dele de Paulo. Tá aí, ó. Paulo Dornelles. Vou botar aqui. Paulo Dornelles. Você tá vendo aí que a barriga aí do nosso personagem, Paulo Dornelles, não tá contribuindo, né? Não tá contribuindo, não. Tá aí, ó. Então,
Excesso de peso, ele cresceu 26,3% em 10 anos. Tá? Passando de 42,6% para 53,8%. Realmente é um valor considerável. Se você pega o excesso de peso, que é mais prevalente em homens, do crescimento, você vai encontrar junto com ele, problemas gravíssimos, cara, sabe? Problemas gravíssimos, que precisam ser corrigidos. Pra você ter uma ideia aqui, ó, o Rio Branco, né, capital do Acre, é o que tem o maior percentual da população acima do peso. E o menor é Palmas, no Tocantins. Teresina está aqui, ó. 51,6 acima do peso. População. Tá? 51,6. Bom, a obesidade, o excesso de peso, o que ele traz como consequências, como problemas? Que é? Prevalência de obesidade duplica a partir dos 25 anos. Quanto maior for a idade, menor será o metabolismo e com isso vem os problemas. Tá? A obesidade é maior entre os que têm menor escolaridade, também é um outro ponto importante. Se você levar em consideração. O que tem a ver para a sua escolaridade? Tudo, né, gente? Tudo. Porque quando a gente fala em escolaridade, nós estamos falando de quê? Escolaridade faz com que a pessoa tenha condições de poder se planejar e dizer, bom, se eu tenho conhecimento, então eu sei o quão ruim é o excesso de peso. É claro que isso não é uma coisa que está obrigatoriamente com patamares tão diferentes um do outro, mas existe. Pra você ter uma ideia aqui, pessoas com 12 anos ou mais de estudo, elas têm 14,9% acima do peso apenas. Ou seja, são pontos que têm que ser levados em consideração. Para isso, é claro, é preciso que você tenha a atividade física no seu tempo livre. O problema grande de hoje em dia é quem tem tempo livre, né? Esse é um problema grande, um problema enorme. Pessoal, todos nós sabemos, isso não é nenhuma novidade para ninguém, que quanto maior for a prática de atividade física, melhor. Quanto maior a prática de atividade física, melhor. Todo mundo sabe disso. Não tem nenhuma novidade em relação a isso aí. Nenhuma. Então, cresce a prática de atividade física no tempo livre. Em 2012, esse indicador era de 30,3%. Hoje, nós temos em torno de 37,6%. Claro que a gente sabe que existe uma relação óbvia, vamos dizer assim, quando se trata de prática de atividade física e melhora, não é, da saúde. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Tá? Quanto maior for a prática de atividade física, maior também será a sua saúde. Gente, atividade física é tudo de bom, meu irmão. Tudo de bom. Qualquer tempo que você tiver para fazer, faça. As pessoas muitas vezes desprezam pequenos esforços, pequenos momentos, pequena quantidade de tempo dispensada para aquela atividade. Quando você soma aquilo ao longo de um ano, você tem um tempo grande. Bom, vamos para as nossas questões? E eu vou pedir a contribuição de vocês, a colaboração de vocês. Então, vamos lá. Questão de número 1. A obesidade é uma doença crônica decorrente de um aumento da quantidade de gordura no organismo. Apesar de muitas pessoas considerarem-na apenas um problema estético, a obesidade é grave e pode ser a causa de vários problemas de saúde. Indique, entre as alternativas a seguir, o problema que não apresenta relação com a obesidade. Não apresenta relação com a obesidade. É isso que ele está pedindo para você.
2 minutos e eu volto. Até já. Se você marcou como gabarito a letra E, acertou. Aumento da sensibilidade ao frio. Presta atenção. O que ele está perguntando? Problema é que não apresenta relação com a obesidade. Muito pelo contrário. A pessoa que é obesa, ela aumenta a sensibilidade ao calor, não ao frio. Beleza? Portanto, o gabarito da questão de número 1, letra E. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Questão de número 2. A obesidade é um problema de saúde grave que atinge várias pessoas ao redor do planeta. Marque a alternativa que apresenta o único fator que não é desencadeador de obesidade. Gente, presta atenção. O único fator que não desencadeia a obesidade, não gera a obesidade. Qual é esse aqui? Nós temos 5 alternativas. 2 minutos e eu volto. Até já.
Se você colocou letra C, hipertensão arterial, acertou. Você está pensando assim, professor, mas hipertensão arterial tem tudo a ver com obesidade. Sim, tem sim. Só que é um detalhe. É o único fator que não é considerado desencadeador. Ou seja, ele não, a hipertensão arterial não desencadeia a obesidade. Muito pelo contrário. O fato de você ter obesidade é que desencadeia o aparecimento da hipertensão arterial. Beleza? Questão 3 na tela. A relação à síndrome metabólica é incorreto afirmar que, em relação à síndrome metabólica, o que está incorreto aí? 2 minutos e eu volto. Até já. Questão de número 3, gabarito letra B, o diabetes mellitus tipo 2, ocorre por aumento na resistência à ação da insulina na síndrome metabólica, culminando no aumento da sua produção e relativa degradação. Não, gente, nada a ver, né? Até a questão da resistência insulínica, tudo bem, mas culminando com o aumento da produção, não. Quem tem diabetes não aumenta a produção de insulina, gente. E tipo 2 não depende da insulina, é medicamento, então tá errado. Penúltima de hoje diz o seguinte: a obesidade é caracterizada pelo acúmulo exagerado de gordura no corpo de uma pessoa. Esse valor pode ser estimado dividindo-se o peso do indivíduo pelo quadrado de sua altura. Como é o nome desse parâmetro? Ele é conhecido como o quê? 2 minutinhos e eu volto. Até já.
porque é IMC, não tem muito o que discutir, índice de massa corporal. Galera, essa última não é para você me responder, é para você copiar, é para casa. Então eu vou dar 1 minuto e na sequência eu volto para encerrar nossa aula de hoje. Até já. Galera, tá aí, finalizamos a nossa aula de hoje. O gabarito aí é o de menos, né? Porque o que importa, na verdade, é a questão para casa, tá bom? Para você responder essa questãozinha em casa. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, galera. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Até lá.